Alô, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar sobre a zaga do Atlético, porque a zaga do Atlético ela virou uma unanimidade, né? Que os zagueiros que o Atlético tem hoje não servem, que os zagueiros que o Atlético tem hoje não prestam. E eu entendo, tá? Não vou falar pra vocês que eu acho que é uma teoria muito errada, não. Até porque você tá falando de uma das piores defesas da Série B. Então, um time como o Atlético, que fez o investimento como o Atlético fez, assim, ele esperava algo diferente, tanto da campanha, e muito dessa campanha não tem engrenado ainda, fala muito sobre o desempenho defensivo que esse time tem. Então, se a gente pegar todos os zagueiros do Atlético hoje, Léo, Tobias, Abraão, o Beleze, e perguntar pro torcedor qual é a zaga ideal do Atlético, eu tenho certeza que a maioria vai falar que a zaga ideal do Atlético é Marcão e Arthur Dias, dois garotos da base, dois garotos que foram pouquíssimo utilizados, ou zero utilizados até agora na temporada, pelo trabalho do Dair como um todo, mas zagueiros que são bons projetos. Zagueiros que, assim, a gente tem uma boa previsão do que esses jogadores eles podem se tornar ao longo da carreira. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que no momento onde ninguém agrada, eu acho que a gente precisa escolher as peças que conseguem desempenhar melhor. E hoje, pra mim, eu não vou falar que eu acho o Abraão o pior zagueiro do mundo, não. Mas acho que hoje o Abraão deveria se tornar banco do Atlético. Essa mudança, ela deveria acontecer. Até pelo modelo de jogo que o Atlético opta utilizar. Uma linha alta, pressão lá em cima. Isso complica pro zagueiro mais pesado. Isso complica para o zagueiro com menos capacidade de correr para trás, de defender essa profundidade. E a gente vai ver aqui. Até na principal qualidade do Abraão, até na principal característica do Abraão, que é o jogo aéreo, ele vem desempenhando menos do que o Lucas Beleze. O Beleze, para mim, é uma história que eu tenho alguma dificuldade de entender. Para mim, o Beleze termina a temporada ano passado bem. Pra mim, o Beleze termina a temporada do ano passado performando. Pra mim, o Beleze termina a temporada do ano passado deixando um recado muito claro. Se o Atlético não tivesse insistido tanto no Kaique, tanto no Gamarra, e tivesse olhado pro Beleze antes, e o Beleze entregou naquele final de ano, o Atlético não teria sido rebaixado. Virou a temporada, o Beleze entrou no bolo dos que não prestam. E tudo bem, não acho que o Beleze seja um puta zagueiro acima da média. Mas para um cenário que existe uma unanimidade que a zaga do Atlético não vem performando, num cenário que existe uma unanimidade que a zaga do Atlético não presta, o Beleze para mim é o titular do lado do Léo. Para tentar salvar a curto, médio prazo essa zaga do Atlético. O Léo, pra mim, é titular absoluto na visão dos treinadores. Não que eu não tiraria o Léo. Mas a concepção dos treinadores é essa. Aí eu trouxe alguns números pra gente entender porque o Beleze deveria ser titular. O Beleze, quando ele duela com os atacantes, ou seja, o atacante parte pra cima do Beleze, numa disputa, o Abraão ele tem uma média de ganhar 62% dos duelos. E eu tô trazendo média porque, obviamente, o Beleze tem menos minutagem que o Abraão. O Beleze, o Abraão 62%, o Beleze 73%. 11% a mais. O que não pode acontecer nesses 11%? Aí você pega o Aguirre, 52%. O Beleze ganha 21% mais duelos do que o Juan Felipe Aguirre. Que é o jogador que chegaria para ser uma alternativa para tentar melhorar essa defesa. Duelos pelo alto. Hoje a maior fragilidade do Atlético é o jogo pelo alto. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. O Abraão ganha 71% dos duelos pelo alto. Média boa, tá? E acho que o Abraão ele foi contratado exatamente por essa capacidade de ganhar duelos aéreos. O Juan Felipe Aguirre,
53%. Então, só do Abrão pro Aguirre, o Abrão 18% melhor do que o Juan Felipe Aguirre. O Beleze, 78%. O Beleze, ele ganha 25% a mais nos duelos pelo alto que o Aguirre. E o Abraão, que na teoria é o especialista dos duelos pelo alto, o Abraão ganha 7% a menos. Ou seja, o Beleze está 10% basicamente na média dele em relação ao Abraão na frente. É um número muito considerável, gente. Então, tanto nos duelos pelo alto quanto nos duelos por baixo, o Beleze é muito melhor do que o Abrão e é muito, muito, muito melhor que o Aguirre. Isso não sou eu que estou inventando, são os números. Mas não acabou por aí, não. Em relação a desarmes por jogo, lembrando, tanto o Abrão quanto o Juan Felipe Aguirre tem mais minutagem do que o Beleze. A gente estava trazendo média, porcentagem. Agora a gente vai trazer números por jogo. O Abrão tem uma média de 0,8 desarmes por jogo. Média baixa. O Aguirre, 0,3. Média baixíssima. O Beleze, 1,6. Você pega o Aguirre e junta com o Abrão e você ainda tem uma distância considerável em relação ao Beleze. Passes chave, que é aquele passe de ruptura, aquele passe que quebra a linha, aquele passe que faz o Atlético chegar no último terço. Abrão 0.2, Aguirre 0.3, Beleze 0.4. Então o Beleze é um cara que passa melhor, que desarma mais, que ganha muito mais os duelos pelo alto e que ganha muito mais os duelos por baixo também. Hoje a insistência no Abraão em relação ao Beleze é um erro. É um erro. Claro, o Beleze deveria ser titular do Atlético hoje ao lado do Léo. Você teria uma zaga mais leve, você teria uma zaga com mais capacidade de jogar em linha alta, você teria uma zaga com mais capacidade de correr para trás, você teria uma zaga com mais capacidade de pressionar alto, de fazer uma boa saída de bola. A gente vai cometer o mesmo erro que cometeu na temporada passada? Porque na temporada passada era claro. Na temporada passada era nítido, gente. O Atlético errou em não aproveitar o potencial do Lucas Beleze anteriormente. Já acho que o Abrão pode ser um bom reserva. Mas o Abrão é mais um zagueiro que se encontra exposto. É mais um zagueiro que se encontra numa condição que dificilmente ele vai performar. Eu queria ver o Marcão, tá? Eu queria ver o Arthur Dias. Eu não acho que o Beleze seja um zagueiro para ser solução de absolutamente nada. Mas é aquela velha história. Em terra de cego, quem tem o olho é rei. Em terra de cego, Beleze vem performando melhor que os outros. Valeu, pessoal. Então já. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.